né? Então, o que que a gente vai falar aqui sobre essa base? Como que nós podemos preparar a vida para viver tudo que esse país pode oferecer, né, para os seus, para todo aquele que nem só os cidadãos, mas pessoas que convivem, que vivem aqui nesse país, né? Tão maravilhoso saber que é um país onde, de fato, você não precisa nem ser cidadão para você usufruir de tantos benefícios que a gente tem aqui nesse país. E aí, muitas vezes, a gente é paralisado por falta de informação. Então, a gente está aqui com o nosso time, está aqui, tá? Não sei se a gente pode mostrar aqui um pouquinho, vou virar aqui o computador para ver um pouquinho o nosso time. Deixa eu ver se eu consigo. Tá para ver aí? Aí a turma. Já tem aqui algumas pessoas chegando. Tem a Silvia, pode sentar aqui com a gente. E ó, a gente está fazendo hoje essa nossa primeira, mas o que nós vamos querer realmente construir uma história onde nós aqui da Belivim vamos estar trazendo profissionais para educar a nossa comunidade brasileira em vários temas que envolvem o real estate e as suas finanças. Por quê? Porque o real estate sempre vai estar conectado com as suas finanças. É uma forma de construção de patrimônio. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: o que que é de verdade o real estate? Hoje eu tô aqui com o meu time e eu não sei nem se já conseguiram ver, eu fiz um YouTube falando por que que todo ser humano tem o desejo de ter uma casa. Por que que todo ser humano tem uma necessidade de habitação? Não é interessante? Independentemente de cultura, de lugar, todo ser humano tem. Até os índios, sabia que os índios também têm? Eles têm necessidade de coletividade, mas eles precisam ter as suas ocas, os seus espaços de habitação. E aí eu fui entender que isso é algo muito além, é algo espiritual, é uma necessidade humana, é algo espiritual, está além do natural. Mas é totalmente conectado com a satisfação e realização do ser humano. Mas por que também? Porque, por exemplo, coisas como relacionamento, que o homem é ser um homem de relacionamento, acontecem dentro da habitação, do contexto da habitação. Outra coisa é o pertencimento, que é uma necessidade humana. Você pertencer a algo está conectado à habitação. Então, o que a gente vai falar hoje parece muito natural, mas o que a gente de fato vai estar falando aqui vai influenciar nessa satisfação humana, que é muito além do natural. E ela vai falar também, a gente vai falar hoje aqui, eu acho que é o mais importante, é sobre uma questão de mentalidade. É muito importante a gente entender que muitas vezes nós não vivemos coisas extraordinárias porque a gente ainda está parado na falta de informação necessária para aquele momento na vida. Então, por isso que hoje a gente tem muita disseminação de informações erradas na internet. É muito comum a gente ver com 30 segundos pessoas falando para você: você compra a sua casa com 0% de entrada, você compra com isso, tanta propaganda, que às vezes não é só uma propaganda falsa, ela tem pouca informação, você não entende o que está por trás daquela informação. E o que a gente vai criar aqui na Belivinha é uma cultura de informação com credibilidade. Não é a questão da informação sem senso. Muito pelo contrário, é algo mais profundo. E você aí que está vendo a gente, pode ter certeza que todos nós, aqui na Bilivim, todo o meu time, compactua da mesma base de princípios. Nós aqui estamos comprometidos de falar a verdade para você, de passar para você informações que de fato vão transformar a sua realidade, porque vão transformar a sua consciência, né, em algo que realmente vai te levar de um ponto a um ponto B, C e D. Tá bom? Então, olha, vamos lá, acho que a gente já está aqui. O Gustavo está conseguindo fazer aí? Eu só estava aguardando agora, então, para a gente poder começar a nossa apresentação, para poder transmitir a tela aí, só para não ficar aquela repetição aí atrás, porque pode atrapalhar aqui Mas para aí, todo aí mundo. caiu o som aqui. Tenta fazer de novo, porque tá tudo bem. Acho que.
Tá tudo bem, tá no efeito aí, o visual. O que é mais importante é que a gente tá tendo som, porque se não tiver, a gente tem pouco som, né? Tá. A Ana já tá com a gente? Já tô aqui. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Bem, hoje a gente vai ter aqui a participação de duas pessoas que eu posso dizer que eu tenho muito respeito por isso que estão aqui, porque tem uma história, não é algo que aconteceu do dia para a noite, tem uma história dentro da comunidade brasileira, né? Hoje o Paulo de Matias, ele realmente não vai poder estar presente conosco, porque ele está, né, por razões maiores, mas nós vamos ter aqui um representante da empresa, a Ana, que vai estar falando aqui. Pelo Paulo, e eu quero apresentar. Então, vamos começar a nossa reunião. Hoje em dia nós estamos com 18, 19 participantes. O que que você acha? Espera um pouquinho mais, Gustavo? Não, já acabou de entrar mais uma pessoa, eu acredito que já estamos no horário, então podemos começar. Tá. Então, assim, eu comecei aqui falando um pouquinho para vocês de que hoje é a nossa primeira de todos os meses um comprometimento do nosso time de abrir as nossas portas para receber a comunidade, para tirar dúvidas sobre qualquer coisa na área do real estate, mas também trazer assuntos que vão trazer e construir a base de um crescimento sustentável nesse país, tá? Eu vou começar dizendo duas coisas importantes aqui para todo mundo. Primeiro, bem-vindo e parabéns. Bem-vindo a você que tirou o seu tempo, está aí dedicado a aprender e a, né, receber mais e mudar de vida, porque tudo começa com decisão, gente. Bem-vindo e parabéns. Essas duas palavras, e eu quero deixar claro aqui que nós vamos ter uma vez por mês as nossas portas abertas, um open house no Bilivim, com algumas comidas, com algumas bebidas, com um cafezinho, mas mais importante, com você tendo acesso a pessoas que vão estar aqui para te servir com credibilidade. Nossos agentes vão estar aqui, eu vou estar aqui, se eu não estiver, os agentes estarão aqui para conversar, um bate-papo com você. Ok, essa é a primeira, tá? Então, parabéns. Segunda, hoje nós temos um assunto que é de importância assim máxima. Nós vamos tratar aqui hoje de o que eu digo que da fundação, do fundamento, não só da propriedade, né, da casa, aquilo que eu falei que parece para muito que é natural, mas é muito além do natural, é uma necessidade humana, por isso que todo mundo tem necessidade de uma casa. Então nós não estamos falando aqui só de coisas materiais, mas de algo muito além. E a gente vai estar falando hoje desse fundamento. O que é esse fundamento, gente? O fundamento para você que está morando nesse país para construir algo que é outro desejo de todo ser humano, independentemente de onde você estiver, chamado prosperidade. Gente, nós estamos num país onde você pode começar com US$ 1, US$ 10 e se transformar num multimilionário. Nós temos exemplos de pessoas aí, né, por aí. Posso falar para você que eu sou um exemplo disso. Real. Comecei aqui nesse país, quando eu cheguei aqui, também não tinha nada, falava hi-bye. Junto com meu marido hoje, claro, nós não somos assim multibilionários, mas nós temos hoje um patrimônio considerável, somos pessoas que constroem com o real estate. Mas o que nós precisamos fazer para dar esses passos? É o que a gente vai falar aqui hoje. Então, anota tudo aí, se liga, faz pergunta, porque às vezes essa informação pode mudar a sua vida para o futuro. Por quê, gente? Infelizmente, no país da prosperidade, nós temos pessoas que fazem o quê? Que assinam um atestado de pobreza. Uau! Isso vai doer para muita gente. Isso vai doer no coração de muita gente. Como assim, Lia? Gente, crédito e income tax. Esse é o fundamento. Essa é a base para qualquer pessoa construir um caminho sólido de prosperidade. Ok, Lia, eu trabalho muito, eu ganho dinheiro, eu mando dinheiro para o Brasil. Quantas pessoas eu conheço que têm dinheiro e que não construiu nada nesse país, manda tudo para o Brasil,
Gente, tá tudo bem construir no Brasil, mas por que que você vai construir no Brasil se você está no mercado mais forte do mundo? Porque as pessoas não têm a mentalidade certa, porque elas não querem perder um benefício do governo, não querem perder o Mass Health, não querem perder o benefício que recebe aqui e ali. Então, essa mentalidade hoje é a ideia que nós vamos fazer aqui. O que que você está trocando? Qual é, de fato, o seu objetivo nesse país? É assinar um atestado de pobreza e dizer: eu vou viver aqui o mínimo possível, vou construir uma coisa no Brasil, mas eu vou continuar usufruindo, né, dos benefícios do governo, assinando aí um estado onde você não vai passar daquele lugar que você se determinou. Não, gente. Nós, eu e Lourenço, determinando muito cedo de que nós iríamos fazer o que esse país necessita, pagar o nosso income tax de forma correta, para assim ter acesso ao que a gente chama de um crédito estruturado de crescimento nesse país. E tudo começa com uma casa, tá? Porque o meu sucesso começou com uma casa. Uma casa que hoje virou a base de todo o nosso sistema, de onde nós temos, pelo menos hoje, nós temos 35 imóveis numa região muito sólida, além das nossas casas que a gente, né, mora, mas é isso, você também pode. Como é que pode? Como você pode? Com o seu crédito, com o seu income tax. Vamos lá conversar sobre isso? E é isso que a gente vai falar hoje, gente. A gente não vai falar outra coisa a não ser de crédito e de income tax, ok? Mas nós prometemos para você que nós vamos trazer aqui assuntos como IT number, comprar com 0% de entrada. Então a gente vai trazer assuntos assim para você. A gente vai trazer assuntos para você, ok, Lia, eu tenho a minha casa, eu tenho o equity, como eu compro outra casa? Isso vai acontecer. Mas hoje é crédito e income tax, a base, o fundamento. Ok? E ok. Como que vai funcionar, Lia? Vai funcionar assim. Agora eu vou introduzir para vocês a Ana, que vai falar sobre crédito. Nós vamos ouvir o que ela vai falar para a gente, uma introdução básica do que é o seu crédito. Depois, nós vamos ter 20 minutos de perguntas. Você aí vai poder fazer a sua pergunta. Mas é o seguinte, não vai dar tempo de tirar todas as dúvidas, não. É um assunto muito, 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 muito complexo. Muita dúvida. E cada caso é um caso. Mas você aí que está conosco vai poder ter um horário depois com esse profissional para tirar a sua dúvida. Depois nós vamos ter a Priscila Trancoso, que vai falar sobre income tax, falar mitos, falar realidades de como que você de fato deve se preparar, quais são as coisas que muitas pessoas aqui falam, fazem que não deveria fazer, tá bom? E depois a mesma coisa, ela vai falar, nós vamos ter um tempo para perguntas e depois a gente conclui, né? Fechando, deixando vocês aí cheios de informação válida e preciosa, tá bom? Então, a Ana, que já está ali esperando para a gente começar, né? Eu quero apenas começar introduzindo a Ana, que está aqui para falar sobre crédito, Ana Carolina, representante da App Financial Consult, né? Ela já tem essa empresa, a App Financial Consult, tem mais de 10 anos no mercado. Eles são especialistas em negociação de dívidas, remoção de apontamentos negativos, sabe aquele seu crédito que ficou no seu histórico e está destruindo aí a sua possibilidade de crescimento? Eles fazem isso para você. Outra coisa importante, ajudar você a construir um crédito pessoal, seja com social, seja com IT number. Além de tudo, eles também ajudam a construir um crédito empresarial saudável. Essa empresa, a App Financial, ela é destacada pelo Paulo, que é uma pessoa extremamente competente e que não mede esforços para ajudar os seus clientes a alcançarem a aprovação que eles desejam, seja para comprar o seu imóvel, para ampliar os seus business ou para comprar um carro, enfim, tudo que envolver o seu crédito, né? Então, Ana, você está aí? Tô aqui. Então, pode começar aí, então, a falar um pouquinho mais sobre a App Financial e o que você veio falar para a gente. Claro, obrigada, Lia. Boa noite a todos. Né? A Lia já introduziu, sou Ana Carolina, trabalho na App Financial Consult, trabalho com o Paulo Matias e a gente já está há mais de 10 anos ajudando a nossa comunidade na realização de sonhos.
né? A prestação do nosso serviço, ele é a base do que a gente precisa hoje, né, para começar o processo da compra de uma casa. Mas não só para isso. Se você vai refinanciar um imóvel, ou se você vai comprar o seu primeiro carro, ou refinanciar esse carro, ou até mesmo se você vai alugar um imóvel, né? Eu tenho muitos clientes que nos procuram porque precisam de um crédito bom para poder fazer uma locação. Então, o crédito, como a Lia mencionou anteriormente, ele é a base, tá? A gente trabalha ajudando o nosso cliente na construção do crédito, ou seja, a pessoa nunca aplicou para nada, não tem nada, acabou de pegar o, né, acabou de pegar o IT number, ou ela está numa idade que ela quer começar a construir o crédito, ela pode nos procurar e a gente vai dar essa assessoria, tá? Não só construção de crédito, mas também como reparação de crédito, né? Ou seja, já a pessoa já tem um crédito, já tem um histórico, só que aconteceu alguma coisa no meio do caminho e essa pontuação ficou machucadinha, pegou algumas informações negativas ali atrapalhando a pontuação de ser uma boa pontuação. Então a gente também trabalha com isso, negociando dívida. Se a pessoa tem corte marcada, a gente consegue fazer a negociação, muitas das vezes até fazer com que essa pessoa não precise ir à corte, né? A gente também faz a remoção de informações negativas que estão no crédito. Por exemplo, late payments, que é uma informação que atrapalha muito a pontuação, né? E o crédito, tem muita gente que me pergunta isso, mas por que que eu tenho que ter crédito? Eu tenho dinheiro. O crédito, ele é a sua reputação financeira aqui nos Estados Unidos, né? O seu histórico de crédito, ele vai registrar como você administra as suas contas e as suas dívidas. E o credit score, né, que é a sua pontuação, ela é calculada a partir dessas informações. Então, os credores, né, os bancos, eles tentam prever qual é a probabilidade de você pagar as suas obrigações conforme o combinado, tá? Existe um mix de linhas de crédito que a gente pode estar falando para vocês quais são os tipos de linhas de crédito que podem ter, né? São vários tipos de linhas de crédito que a gente pode estar ajudando vocês, tá? E existe um percentual dessas linhas de crédito, né? O tanto quanto que ela impacta no seu crédito, o tanto quanto que ela é importante. Então, a gente tem 35% do seu score, tá? Ele é baseado no histórico dos seus pagamentos. Queria salientar, igual conversei ontem com a Lia, que uma informaçãozinha de atraso de pagamento, ela pode trazer é, um impacto negativo muito grande no crédito do nosso cliente, tá? Então é importante manter as contas sempre com pagamento automático, para não acontecer de você esquecer de pagar o valor total, nunca pagar só o mínimo, né? Também 30% desse score, ele é calculado na utilização do seu crédito. Então, se você tem um limite de US$ 1.000 e você gasta 999, né? Você não está passando uma boa impressão ali para o banco que te deu aquele cartão. Então, a gente tem que sempre tentar manter o mínimo de utilização nos cartões para poder a gente receber uma pontuação positiva no nosso crédito. O tempo do teu histórico de crédito também, tá? Ele é 15% do seu score, 10% são linhas de créditos novas e 10% é um mix do crédito, tá? Muito importante, sempre pagar em dia, tá? Porque um atraso pode ficar durante muito tempo no seu crédito e é uma informação resistente de ser removida. E a utilização dos cartões, né? Tentar o mínimo possível você utilizar, tem que utilizar, porque você tem que gerar o crédito. No entanto, nunca ficar com a utilização muito alta. E aí eu vou abrir aqui para a Lias, né, começar as perguntas, né, caso algum cliente ou alguém que está conectado aqui com a gente hoje tenha, estou aqui para ajudar. Isso. Então, eu estou aqui, obrigada, Ana. Acho que ficou bem claro sobre a questão que o crédito é a sua reputação financeira. Ou seja, quando você vai comprar qualquer coisa que seja financiada, a pessoa que vai emprestar o seu dinheiro para você quer saber, pô, essa pessoa paga as coisas direitinho? Basicamente isso. Qual que é, né, a incidência de late payment, pagamento atrasado que essa pessoa tem. Então, é isso que ela explicou para a gente. O que que é o crédito, gente?
ele é a nossa reputação financeira. Ou, se essa pessoa não aparece em lugar nenhum, bem, eu não sei quem é esse ser humano, eu não sei como é que ele se comporta como um pagador. Então, eu não consigo analisar se eu vou ter segurança ou não, qual é o meu risco com essa pessoa, correto, Ana? Correto, eu tenho muito cliente que, quando nos procura, às vezes tem uma pontuação baixa de crédito, porque trabalha muito os pagamentos de tudo que ele tem como bem no débito, paga à vista, compra um carro à vista, né? A pessoa comprar uma loja, vai numa loja de móveis, compra os móveis todos à vista. Então, como ela está sempre pagando cash, ela não consegue construir o crédito, né? Então, às vezes, pessoas que têm uma renda muito alta podem ter um crédito baixo por conta de não estarem trabalhando corretamente o crédito. E não necessariamente, né? Os clientes nos procuram e falam assim: ah, quantos cartões de crédito eu tenho que ter para eu poder ter um crédito bom? Como a gente mencionou um pouquinho agora atrás, o crédito bom, ele é um mix de informações. Então, o banco, quando ele for puxar o seu report de crédito para poder ver o quanto que você tem de pontuação, ele não vai olhar só qual é o seu score. Ele vai olhar como esse score foi construído. Então, ele vai olhar quais são as linhas, qual é o tempo dessas linhas, como você está utilizando essas linhas. Então, literalmente, é como se ele estivesse fazendo um raio-x da sua vida financeira. Se você tem informação de repossession, né? Que é quando a gente devolve o carro para o banco, ou se você tem uma informação de bankruptcy, que é uma informação quando a gente abre falência, né? Essas informações, elas ficam durante um tempo no crédito, e é um tempo longo. Então, o nosso escritório também pode estar te ajudando na negociação das suas dívidas, né? Porque existem muitas empresas que oferecem, você já deve, não sei se todos já ouviram falar, mas tem o Debt Consolidation, né? E o Debt Consolidation demora muito tempo para você pagar as suas dívidas. E às vezes, se você fizer uma negociação, você tem um resultado otimizado. Muito melhor, muito eficaz para você poder avançar no processo da compra da sua casa. Então, o escritório de crédito, nossa empresa, não é uma empresa de debt consolidation. A gente é uma empresa que a gente vai auxiliar você, vai fazer um raio-x de tudo que está atrapalhando você no seu crédito e vai pontuar isso com você. Nós vamos traçar um plano de ação para poder chegar e falar: olha, você precisa disso, disso e disso. E aí a gente passa o valor do nosso trabalho e a caminha junto com você até você avançar, atingir a pontuação desejada. E aí você vai procurar a Lia para poder avançar no processo da compra da casa. Oi, Ana, boa noite, tá boa? Eu tô ouvindo muito baixinho. Qual é o crédito mínimo para comprar uma casa? Então, a gente tem vários programas dos bancos, tá? Com pontuações variadas que podem ser aceitas. Mas a gente costuma trabalhar com o nosso cliente uma pontuação mínima de 680, tá? Para a gente poder conseguir uma boa taxa de juros para esse cliente. Quanto maior a pontuação do cliente, melhor vai ser a taxa de juros que ele vai conseguir no financiamento dele, né? Então, se o crédito for baixo, ainda que ele consiga a aprovação, ele pode ter uma taxa de juros alta. Eu sou muito prática, eu gosto de coisa muito prática, sabe? Que eu acho que o nosso povo ele é muito prático. Eu queria ver com você algo que eu acho que é interessante. Tem algum tipo, porque muita gente não sabe, mas tem vários apps que você pode acompanhar o seu crédito. O que que você sugere de aplicativos que você pode, desde hoje, já poder olhar como que é o seu crédito? Perfeito, Lia. Existem as bureaus, né, que são as plataformas de crédito americanas, e elas disponibilizam, é, se eu não me engano, as três bureaus disponibilizam free para você checar o seu crédito, tá? Você vai entrar no site da Experian, eu posso colocar depois, enviar para você, colocar para os clientes. A Experian tem a Equifax e tem a TransUnion. E aí, cada uma delas você tem um membership que você pode fazer free,
né? E algumas delas também oferecem para que você faça o membership pago, e aí ela mesma já te dá as outras bureaus. Por exemplo, a Experian. Eu tenho a Experian e eu vejo meu crédito pela Experian. Então, eu faço a versão paga, porque aí eu não preciso fazer um com cada uma. Eu já vou e pego tudo na Experian. Porque é a própria bureau, ou seja, eu pago o credor e o credor reporta para a bureau que eu paguei em dia. Então, você vai pegar o relatório diretamente de quem está recebendo a informação do credor, tá? Uhum. Então, as três você pode checar: Experian, TransUnion e Equifax. Quem tem IT Number não Hum. consegue fazer na TransUnion e não consegue fazer na Experian. Quem tem IT Number, normalmente eles liberam só a Equifax. Ok. E ótimo, isso é uma excelente dica para começar a analisar como é que está o seu crédito, né? Outra coisa, você está falando sobre IT number, né? Que não são todas que conseguem você fazer com. Outra coisa, você não falou do Credit Karma, que é muito comum todo mundo usar o Credit Karma, que não é bem seguro, mas é uma forma fácil de você fazer visualizar. O que você me fala sobre o Credit Card? Então, o Credit Karma a gente não costuma utilizar porque ele não passa as informações completas que a gente precisa para trabalhar o crédito do cliente. Então, ele faz um resumo de como está o crédito, mas nós precisamos de informações mais detalhadas, né? Principalmente quando tem collections. Então, a gente normalmente não utiliza o Credit Karma para poder checar o crédito do cliente. Normalmente o cliente que nos procura, ele faz algum membership, são alguns sites confiáveis que podem passar o relatório completo de crédito com as informações que a gente precisa para poder pontuar o que está negativo e partir para cima para consertar. Oi, Ana, boa tarde. Eu sou Cris, eu tenho uma perguntinha para você. Ok. Na verdade, a conta no banco, a gente consegue verificar um crédito. Esse crédito, eu só gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que esse crédito do banco, qual é a realidade dele perante ao crédito que vocês checam. Sim, cada banco pode buscar as informações de crédito de uma bureau. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Bank of America normalmente mostra a TransUnion. Então, a gente vai ver a informação de uma bureau. Mas o que é importante, essa pergunta que você fez é maravilhosa, porque às vezes o credor, se você tem uma collection, por exemplo, ele não necessariamente vai reportar essa collection nas três bureaus. Ele pode, mas não é via de regra. Então, pode ser que, por exemplo, na TransUnion minha pontuação esteja boa, porque não está reportando ali uma informação negativa que está reportando nas outras duas. E o banco, às vezes, ele só dá uma bureau. Então, se eu me basear pelo crédito que eu estou olhando através do banco, do meu app do banco, eu vou ficar sem as informações completas que eu preciso. Entendi. Aí, já pegando o gancho dessa mesma pergunta, eu até gostaria que você falasse um pouquinho dos mitos, né, que existem. Ah, e se fechar um cartão de crédito, o que que isso impacta no teu score? Mas a minha pergunta para você é qual... Esqueci. Desculpa. Não tem Na verdade, problema. Não tem qual é... problema. Então, fechar o cartão, isso impacta bastante. Pelo menos é o que as pessoas me perguntam, né? Se impacta no crédito. E esqueci. Desculpa. Tem Não uma tem dica. problema. Bom, mas deixa eu falar um pouquinho sobre gastar, utilizar o cartão, que é outro ponto maravilhoso, né? A gente precisa usar o cartão para poder trabalhar o crédito, mas não pode gastar muito para poder não cair a pontuação. Então, mas não é muito difícil de você fazer essa conta. Por quê? A gente sempre orienta o nosso cliente, além de colocar o cartão em AuroPay, porque é muito fácil esquecer de pagar com a correria que a gente tem no nosso dia a dia,
né? Não é. Às vezes a pessoa chega em casa tarde da noite, quando vai olhar que tomou banho, que vai pegar o telefone, já até passou de meia-noite. E aí, um dia que passou sem fazer o pagamento, já vai reportar o atraso. Então, a gente recomenda aos nossos clientes, tá, a utilizar no máximo 30% do limite do cartão, tá? No máximo. Por que que a gente recomenda isso? Porque o banco que vai te emprestar o dinheiro, o banco que vai analisar o seu report de crédito para poder te dar um financiamento, ele vai olhar o quanto que você sabe administrar as suas finanças. Se você está trabalhando sempre no limite do cartão, todo mês, mas eu utilizo o cartão todo, mas eu pago o cartão todo. A gente escuta muito isso, né? Sim. Eu tenho US$ 2.000, eu gasto US$ 2.000, mas eu pago US$ 2.000. Mas aí o banco tá vendo que você precisou gastar os US$ 2.000. E isso não vai imprimir uma imagem legal para o banco quando o banco está tentando fazer um financiamento de um bem de primeira grandeza para você. Então, Ana, pode falar. nossa, desculpa, é porque para mim não perder aqui o raciocínio. Eu só queria também entender quando você está com a vida toda errada. Vamos supor que eu estou nesse cenário aí de tudo errado. Tem solução e quanto tempo essa solução vem? Mas desculpa, eu te interrompi, você pode terminar seu raciocínio. Não, de forma alguma. Eu estava concluindo o raciocínio sobre a questão da utilização do cartão, né? Da imagem, se o banco vai emprestar o Sim. dinheiro e tudo mais. Mas num cenário onde a pessoa está com o crédito bem assim machucado, por N razões, é possível consertar o crédito, sim, tá? A gente pega diversos casos no nosso escritório, cada caso é um caso. A gente, como eu falei, a gente primeiro tem que ver o que está acontecendo para traçar um plano de ação individual, né? A gente não pode chegar e fazer o que fez para mim, fez para você, porque nós somos diferentes. Então a gente vai ver como está a tua situação financeira em relação a gente entrar com a negociação das dívidas e tudo mais. E nesse plano de ação, a gente vai tentar ser o mais proativo possível. Não tem como eu hoje falar um prazo pré-estabelecido para que o crédito fique bom. Porque o primeiro step de tudo é eu ver o relatório de crédito do cliente que precisa de ajuda. Então, normalmente, Ana Carolina e o Paulo, a gente não fala para o nosso cliente quanto tempo vai levar para poder consertar o crédito, né? O que a gente sempre fala é que assim, a força total dos nossos analistas é empregada em cada caso para trazer um resultado satisfatório em pouco tempo. Porque o cliente que fizer e tiver o resultado satisfatório em pouco tempo, ele vai ficar satisfeito e ele vai trazer outras indicações. Então, o nosso target é poder otimizar esse tempo da melhor forma. Deixa eu te Perfeito. perguntar, as contas de luz, é, telefone, contas de gás, tudo isso está incluso no crédito da pessoa, é tudo que envolve contas, débitos, o crédito envolve o crédito também? Não. Muito boa a sua Não? pergunta, muito boa mesmo. As coisas que a gente compra no débito, elas não vão reportar no nosso crédito. As coisas que a gente compra no cash também não reportam no crédito. Mas sobre contas de telefone, contas de água, contas de luz, é assim, algumas bureaus, por exemplo, a Experian, que é a que eu costumo sempre dar ela como exemplo, porque é uma bureau completa em relação nessa parte do para o cliente. Você pode, assim, a partir do momento que você tem um membership com eles, né? Você foi lá no site, colocou as suas informações, que você quer o seu relatório de crédito lá, ele disponibiliza para você fazer um boost no seu crédito. E nesse boost, ele vai ver, você vai conectar o seu banco com a Experian, e aí lá eles vão ver quantos pagamentos foram feitos, por exemplo, da última conta de energia, um exemplo. Dos últimos 3, 4 meses da conta de energia, está sempre debitando da sua conta, ela está em AuroPay. E isso pode ser utilizado para reportar no seu crédito como pontuação positiva.
tá? Não só conta E de se energia, for o contrário, se a pessoa estiver devendo, não aí pagar, atrasar, aí tudo isso também inclui dentro do crédito da pessoa, aí reporta. Menina, né? é impressionante, né? Para poder, se ficou devendo, reporta right away. Ficou devendo, vai aparecer lá, né? Mas para subir. Para cair é rápido, mas para subir é gradativo. Por que que eu estou falando isso? Essas mesmas bureaus que eu estou sempre falando o nome para vocês se familiarizarem com elas, que vocês vão ouvir falar disso durante esse processo de reparação do crédito, de construção do crédito, toda vez que a gente faz uma ação e a gente é um intermediário entre você e a bureau, você não fala direto com a bureau, a gente fala com a bureau para você. Elas dão a resposta uma vez a cada 30 dias. Então, isso faz com que o processo não seja da noite para o dia. E a gente, quando pensa, eu quero comprar uma casa em dezembro, então só vou começar a mexer no meu crédito em novembro. Se você vai começar se você quer comprar casa em dezembro, você tem que se planejar e começar a olhar já era para estar começando a olhar o crédito agora. Porque aí vai dar tempo hábil de você ver o que está errado, consertar, a gente vai te ajudar. Nesse processo todo, você vai ter uma equipe junto com você, a gente lá da Up Financial, a equipe da Lia, a equipe da Priscila, todo mundo junto para poder dar certo. Mas com relação a crédito, se você atrasar, certamente vai reportar e vai cair a pontuação. Uma última pergunta e eu deixo você falar. É, caso eu queira procurar vocês, né? Porque eu vou precisar que me ajude a ajustar meu crédito, porque tá uma loucura. Qual o valor que vocês têm, de acordo com cada caso? É um valor X? Ou primeiro vocês recebem para olhar, ou já olha sem receber? Me explica um pouquinho disso e eu deixo você Não, falar. não me deixe, não me deixe. Vamos continuar juntas. Olha só, primeiro, a primeira consultoria que eu fizer com você, na hora que eu estiver olhando o seu crédito, você não vai pagar nada. Eu vou olhar o seu crédito, eu vou ver o que você precisa. Depois que a gente sentar juntas e olha, eu vou falar, tá aqui, olha, o problema é esse, a gente identificou, né? Tem esse atraso, tem essa informação X. Aí eu vou passar um orçamento para você. E você vai decidir se você quer fazer o trabalho com a gente ou não. A gente normalmente trabalha com o FII inicial. Esse FII inicial ele é um valor que não é alto. E a gente, durante o período que o nosso cliente está trabalhando crédito, ele paga uma mensalidade para a gente. Então, no primeiro mês, normalmente é só esse FII inicial. E nos meses subsequentes é só a mensalidade, tá? A partir do momento que você atingiu o seu objetivo, e a gente viu que o seu crédito já está bombando de bom, você pode parar o trabalho, não existe uma questão de você ficar preso conosco em contrato, nada disso, tá? Ou se você perceber que você mesmo, olha, eu queria chegar na pontuação de 700, mas a minha Realtor falou que a pontuação que eu tô agora eu já compro a casa. Quero cancelar o trabalho. Pode cancelar o trabalho. Você não fica presa conosco em contrato. Isso aí você pode ficar tranquila, porque isso vem escrito no nosso contrato. Então, não é algo que eu estou dizendo aqui. Você vai estar lá direitinho amparando você de que você, a hora que você quiser parar o trabalho, você pode parar. Tá bom, então depois você vai deixar o contato aí, né? Vou E deixar, aí vou você. deixar no chatzinho aqui da reunião o contato. E esse telefone que eu vou deixar, ele é WhatsApp também. Então, né, às vezes a pessoa tá correndo, mas pode mandar um áudio. E sempre que eu puder, eu tô respondendo e vou dar essa assessoria inicial para vocês, né? No caso, vendo esse relatório de crédito, vendo o que que você precisa, passando o orçamento, e nesse ponto você não precisa pagar. Tá bom, muito obrigada, viu? De nada. Gente, Obrigada. Ana, sou A eu de gente tem novo. uma pergunta no chat da Isso. Lelê. Ela quer saber quantos anos de crédito são necessários para obter uma pré-approve. Não ouvi a pergunta. Gustavo, vê se você É, consegue. a Lelê perguntou aqui quantos anos de crédito e tax são necessários para obter um pre-approval.
Tendo crédito, recebe Então, imediato. posso responder como crédito, né? De 1 a 3 anos começa a construir um histórico com mais maturidade, tá? De 1 a 3 anos de crédito tem um histórico com mais maturidade, linhas de crédito com mais tempo, elas são vistas de forma positiva pelo banco, tá? Mas a gente tem clientes que conseguem construir o crédito em 1 ano, né? Faz um bom histórico de crédito em 1 ano, bem sólido, para poder avançar nisso. Com relação ao Tex, aí eu vou deixar a nossa colega responder. Ótimo, perfeito. Helena, uma perguntinha, só voltando ao que a gente estava falando, que eu estou vendo que a minha cliente está ali, e é uma pergunta dela. Em que momento ao checar o crédito, em que momento é que cai a pontuação do cliente? Por exemplo, eu quero checar o meu crédito. Aí eu escuto muito, eu não vou checar porque vai cair minha pontuação. Eu queria que você falasse um pouquinho isso, se é um mito, realidade, como é que funciona esse processo? Perfeito, adorei a pergunta, maravilhosa. Olha só, quando a gente vai checar o crédito, por exemplo, pela própria Bureau, que é a Experian, TransUnion, Equifax, não vai cair o crédito, tá? Existem outros aplicativos também que quando faz o report de crédito, eu vou usar o termo técnico que ele vai gerar um soft pull, e isso não vai machucar o crédito do cliente, tá? Mas quando você faz uma aplicação e o banco vai passar a sua ficha, ou um dealer vai passar a sua ficha, e isso vai gerar um inquiry. E aí vai cair a pontuação, que aí vai dar, não vai ser mais um soft pull, vai ser um hard. E aí vai cair a pontuação do cliente. A gente sempre vou pegar um ganchozinho bem pequenininho na sua pergunta, mas acho que cabe falar aqui. Muita gente pergunta para mim assim: Ana, eu quero comprar casa, mas antes eu quero comprar um carro. E aí eu quero comprar o carro antes da casa. E aí, Jesus amado, aí passa a ficha do dealer, cai a pontuação. Aí compromete, quando compra o carro, compromete o poder de compra, porque entrou uma dívida no seu nome de tantos mil dólares, do valor do carro que você comprou, né? É claro que conforme você vai pagando as prestações do carro, você vai recuperando essa pontuação, você vai formando um crédito ali. Mas em vias de regra, eu sempre respondo para o meu cliente não comprar o carro antes da casa, Excelente, excelente. né? Porque Olha, muita gente pergunta. são tantas perguntas, a gente ficaria aqui literalmente horas falando com você, mas realmente a questão do crédito é uma análise individual, mas o que é mais importante que a gente entendeu aqui hoje com você, que o crédito é uma base de todo o processo de crescimento financeiro, é um histórico de como você se comporta como um pagador, e também ele pode ser construído e deve ser construído com o auxílio de uma pessoa que vai realmente trabalhar para maximizar o resultado, né? Então, vocês estão aqui disponíveis, o contato dela vai ser para todo mundo que está aqui, então você vai poder entrar em contato com a Ana e marcar o seu horário com ela, e ela vai poder responder as suas perguntas de acordo com a sua necessidade, né? E outra coisa muito importante que ela compartilhou com a gente hoje, que você pode fazer uma conta nos bureaus, e ainda tem lá uma forma de você fazer um boost que você pode iniciar esse processo. Mas Eu quase sozinha. não lhe ouço. Ah, não está ouvindo? Está ouvindo? Se eu ficar aqui, fica melhor? Agora tá melhor. Ai, desculpa, meninas. Então, o que é mais importante é que todo mundo que está aqui vai poder ter uma one-on-one com a Ana, certo, Ana? Vamos passar o Certo? contato dela para que ela responda as suas perguntas, mas entender que o crédito é algo que tem que ser construído, precisa de tempo, mas que com um profissional ao seu lado, você pode sair do zero aos 680, digamos assim, 700, até num período de quê? De 1 ano, até 6 meses. Eu já vi história de pessoas que trabalharam fazendo o que tinha que fazer e em 6 meses construíram um histórico que conseguiram ser aprovados, Uhum. tá? Muito importante. Obrigada, Ana. Nós poderíamos ficar Obrigada. aqui hoje
literalmente horas falando sobre esse assunto. Foi só o começo e vai ter mais, tá bom? Eu quero que todo mundo saiba que vai ter mais. Tá bom? Obrigada, Lia. Obrigada, Obrigada a todo mundo, né, por ter me ouvido um pouquinho. Eu coloquei aqui no chat o meu telefone de contato e eu tô colocando também aqui o site das próprias bureaus para vocês poderem entrar e fazer o sign up lá com eles for free para pegar o relatório de crédito de vocês lá, tá? Como eu falei, tem as versões pagas também, mas vocês podem fazer só o free e já vai mostrar a pontuação. E aí já é o primeiro pezinho para a gente começar já a mexer no crédito. excelente. Muito, muito, muito obrigada. Agora a gente vai chamar para falar sobre a segunda parte tão importante desse fundamento, como eu falei, que não é só sobre a casa própria, crédito, o income tax são bases para um crescimento sólido financeiro nesse país. Então, para falar sobre o planejamento do seu income tax, eu convido a contadora Priscila Trancoso, fundadora da Capital Tax Solutions. A Capital Tax está há 21 anos no mercado, atendendo pessoas físicas e empresas muito além do que apenas preparar o seu imposto. Eles têm um propósito de orientar e educar os clientes no âmbito fiscal, garantindo a informação e a segurança necessária para que você tome as decisões estruturadas para crescer e prosperar nesse país. Muito obrigada, Priscila, pelo seu tempo, né, por estar aqui disponibilizando. É uma pessoa da minha confiança que eu tenho certeza que vai entregar aqui coisas que você que está participando pode confiar. É com você. Boa noite a todos. Para mim é um prazer e uma honra poder estar aqui nessa noite, podendo compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como contadora e também que como uma pessoa que quer comprar a primeira casa, como aconteceu comigo. E tudo começa realmente com crédito, como falou a Ana Carolina. Sem crédito você não consegue nada, a não ser que você tenha esse dinheiro em cash e vá lá comprar sua casa em cash. Mas se você quiser realmente ter um futuro promissor, uma vida próspera, você tem que começar com uma estrutura correta para que você realmente não venha se atropelar no caminho e nem mesmo ter problema fiscal. Então, o que a gente mais vê é uma pessoa que muitas vezes quer comprar uma casa e o histórico dela é completamente diferente do normal. Primeiro que ela, às vezes, não gosta de pagar imposto de renda, e nós, muitas vezes, a gente vem do Brasil e a gente não tem essa cultura. Então, você chega aqui, se você quer crescer, fazer alguma coisa, tudo começa. Crédito, imposto de renda. Para você ter o seu imposto de renda, você tem que ter, primeiro, seu documento social, security ou o ITIN number. Se você não tiver nada disso, você vai pensar em abrir uma empresa para que, através disso, você comece a escrever a sua história. A declaração de imposto de renda é uma coisa bastante simples, porém, é tudo relacionado ao que você faz de trabalho. Como, por exemplo, muito dinheiro em cash e ela recebe muito ZEL. Na hora de fazer o imposto de renda, a primeira coisa que eu vou pedir são os extratos bancários, porque eu só faço imposto baseado no que passou na conta bancária. Porque se você cair em auditoria, no IRS, a primeira coisa que eles vão checar é a sua conta bancária. Então, por isso que é muito importante que tudo esteja ligado. E não adianta você dizer assim, eu só vou apresentar uma conta. Eu não vou apresentar aquela conta que tem mais dinheiro. Mas o governo ele tem acesso a tudo. Você pode esconder do contador, mas o governo descobre. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero comprar uma casa, essa casa custa mais ou menos 700 mil e eu preciso aí aproximadamente, porque o banco geralmente não vai dizer para você quanto que tem que ter de imposto de renda. E, na realidade, você tem que ter um imposto líquido
em torno de 180, 200 mil. Quanto maior o valor da casa, maior será o seu imposto de renda. E você vai pagar um bom valor, né? Se a pessoa for casada, pode se unir tanto o crédito dele quanto dela, para que possa fazer o imposto de renda casado, fazendo juntos, para que possa ter o valor necessário. Geralmente, na maioria das vezes, eles pedem o valor líquido. Então, não adianta você vir fazer o imposto de renda, ganhei 300 mil, tive 200 de despesa e sobrou 100. Não, você precisa ter quase 200 de líquido. Então, a gente tem que diminuir as despesas para que você consiga a linha de crédito, para que você consiga que o banco venha liberar o seu dinheiro. A questão de você colocar despesas, isso atrapalha no seu imposto. A não ser que você esteja num caso de dar um valor bem maior de entrada e não precise ter um imposto tão alto, que aí já não é já o meu setor. A minha situação aqui é só imposto de renda. Colocar dinheiro demais no banco e, de repente, você resolve, não quero mais a casa, e você acaba pagando muito imposto. Então, não adianta, no ano seguinte, você fazer o imposto lá embaixo, porque você desistiu da casa no primeiro imposto. Essa situação de você, às vezes, declarar pouquinho e subir demais, ou declarar demais e descer muito, tudo isso é um red flag para o IRS. Então, você precisa se programar o que de fato você quer. Então, você vai tentar fazer realmente uma estrutura no seu crédito, como você vai fazer o seu imposto. Ah, mas o meu crédito é bom e do meu marido não. Como que eu posso fazer? Você pode fazer casado, fazendo separado. Não tem problema. Sendo que você tenha renda suficiente. O que acontece muito quando a pessoa não planeja e ela, de repente, fica vislumbrada com uma casa, isso eu vejo muito, é a pessoa, o marido, ele tem o salário. A esposa tem, mas ela não deposita. E aí, na hora de fazer o imposto, eu só tenho a renda dele. Mas é a renda dela e o crédito dela que vai passar. E aí ela chega para mim e fala, tem como você declarar aí mais ou menos 150 mil para mim poder conseguir o crédito? Se esse dinheiro não estiver depositado de alguma forma, eu sinto muito, mas eu não faço esse imposto. Por quê? Eu posso te ajudar agora, mas quando chegar no banco, ele vai querer que você prove de todas as formas da onde veio esse dinheiro. Se você não tem o extrato bancário que prove isso, como que eu vou provar para o banco? Primeiro que eu preciso mandar uma carta para o banco, dizendo que esse cliente, ele já é um cliente já de anos e que ele vem como self-employed, cleaning service, ou pintor, ou construção, seja qual for a função, e ele já vem com esse histórico. E eu não posso mentir, porque isso prejudica, primeiramente, o meu caráter, e segundo, prejudica o nome da minha empresa. Então, é muito importante que a gente faça as coisas preto no branco, a gente vai até onde a gente pode, para que realmente o cliente saia feliz e consiga comprar a casa. Outro detalhe que não pode acontecer é, se não tem dinheiro suficiente e você não tem de fato esse dinheiro, ok? Você não tem esse dinheiro nem na conta bancária, nem em casa. E aí você pede um amigo para fazer um 1099 para que possa colocar no seu imposto de renda, como se você tivesse trabalhado para ele. Ele pode até fazer esse favor na hora, mas eu não costumo fazer isso. Primeiro, porque eu estarei prejudicando a pessoa que te deu o 1099, porque na hora que ele chegar numa auditoria de Workers' Comp Liability, vai aumentar o seguro dele. E segundo, que você precisa provar para o governo que verdadeiramente você recebeu esse dinheiro. Então, eu posso até te ajudar na hora, mas na hora que você vai fazer o fechamento, você vai ter problema. Porque, na realidade,
é um aglomerado de coisas para que você realmente tenha um bom imposto de renda. Uma outra coisa também, você pode usar uma empresa. Você pode ter uma empresa, vamos supor, você é uma mulher e as mulheres, elas acabam tendo mais benefícios do que o homem aqui para a compra de determinadas coisas. Por exemplo, eu comprei minha casa, para uma determinada casa, eu apresentei só o imposto da minha empresa. Para outra casa, eu apresentei o imposto da pessoa física e da pessoa jurídica. Ah, ok, mas acontece que no meu imposto pessoal, eu tinha meu carro, que estava no meu nome. Porém, quem pagava tudo era a empresa. Então, eu precisei provar para o banco que a minha empresa pagava todo o meu lease, para que isso não afetasse no meu crédito, para que ele pudesse ver que estava tendo sobra, para que eu pudesse ter o financiamento do banco. Então, só para poder tentar mostrar para você como que funciona. Porque, às vezes, você tem o telefone da sua casa, da sua esposa, ou o telefone dos seus filhos, que está tudo na sua conta pessoal. Então, quando você tem uma empresa e isso apresenta no seu imposto, tudo isso vai acabar trazendo problema para você, porque ele vai ver que você tem muita despesa. Então, tem muitas maneiras de se trabalhar, de você não pagar tanto imposto, ter um bom imposto para você comprar a casa, se você tem a companhia, coloca as despesas relacionadas à empresa de fato na empresa, e na pessoa física, você joga o lucro mais o seu salário como payroll, W2, se você é uma S Corp. Se você é uma LLC, você só vai ter o lucro, que são os dividendos dessa empresa, e com isso você consegue também um bom income para poder você comprar a sua casa. Conselho que eu dou para vocês seria, antes de vocês me perguntarem alguma coisa, organize seu crédito, comece a fazer um imposto realmente que venha valer a pena. Agora, só não permita que esse imposto seja um imposto sanfona. Esse ano eu quero comprar uma casa. Declaro 150 mil. Eu fico com uma dívida enorme no IRS. Então, eu tenho um atraso nos meus pagamentos, tenho que fazer agreement e você paga juros e penalidade, mesmo fazendo parcelamento. E tudo isso acaba te prejudicando. Aí você perde o Mass Health, porque eu quero comprar uma casa, mas eu não posso perder o Mass Health. Mas eu tenho que fazer um imposto alto, porque eu preciso comprar casa. Então, você precisa decidir o que você quer da vida. Paga o seguro de saúde e também faz o imposto, de fato, que você possa ter uma boa casa. Uma coisa que eu observo muito é que as pessoas, elas pensam em crescer, elas pensam em realmente ser uma pessoa bem-sucedida, mas elas não querem dar a César o que é de César. Tem várias formas de você pagar menos imposto, tendo um income alto, podendo adquirir vários bens, sem que você esteja escondendo, de fato, o que você ganha. A gente pode dar essas orientações, como eu sempre faço. Outubro, as empresas, eu convido os meus clientes e eu vou ver o que está sobrando para você. Então, dentro disso, eu vou te dar uma orientação para que você possa investir o seu dinheiro ou, se você não quiser, para um próximo ano, como que você quer fazer. Eu tenho essa mania de falar sempre com meus clientes. O que você planeja para o próximo ano? Para que eu possa fazer um imposto que realmente não venha te dar problema. Como exemplo, eu tive uma cliente que ela fez o imposto da empresa, fez o imposto pessoal, e eu disse para ela, você está com o imposto muito baixo. Sua empresa fez mais de 1 milhão, eu não tenho como colocar 10% de lucro, sendo que eu estou vendo que você já fez uma retirada mais de 200 mil dentro da empresa. Isso pode te dar problema. Você precisa ter um bom imposto.
Porque você comprou casa, você quer cair. Então, você tem que pensar muito bem nisso. Conversa vai, conversa vem. Ela não quis me ouvir e falou: tá preto no branco. Extrato tá aqui, eu tenho como provar. E realmente, se fosse preto no branco, estava certíssimo, todas as coisas. Passou uma semana, apareceu uma casa para ela comprar. Aí ela correu no escritório: Priscila, eu preciso da sua ajuda. E eu falei para ela: desculpa, eu não tenho mais como te ajudar. Só se fizer uma emenda no seu imposto. E muitas vezes o cliente quer que eu faça um imposto até para mostrar para o Mass Health e mostre outro para o banco para que ele consiga. Não é minha índole, graças a Deus. E eu falo para ele: ou você paga, porque eu não tenho como mentir, né? Porque por mais que a gente às vezes tente ajudar as pessoas, nós como os profissionais, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos numa comunidade que todo mundo se conhece. E qualquer atitude que eu venha ter com um cliente de uma forma aparentemente correta, ele pode comentar com uma outra pessoa e isso pode acabar manchando o nome da minha empresa por conta de uma informação, de às vezes querer ajudar alguém. Então, eu digo para vocês, quando eu comprei minha casa, foi depois de 18 anos na América que eu fui comprar minha primeira casa. E foi tudo desse jeito. Crédito, construindo tudo. Depois que você compra a primeira, eu posso te dar certeza, você consegue comprar as outras com muito mais facilidade. E o melhor, essas outras casas vão te ajudar a pagar menos imposto, que é um Com modelo. certeza. Lembrando que quem gosta de, vamos supor, eu comprei uma casa hoje, me animei, essa é a casa que eu moro, mas agora eu quero fazer flip. Lembrando que cada casa que tem flip, por lei, você precisa ter uma LLC. Porque, por uma questão de lawsuit ou por uma questão contábil, fiscal, no IRS, se você tiver algum problema e você coloca as casas todas dentro de uma LLC, você pode ter problema porque ele vai puxar todos os históricos das casas, mesmo que você já tenha vendido. Então, a lei é muito clara. Comprou uma casa para flip, ali você compra, ali você faz. Ah, mas eu comprei no meu nome. Eu acabei de abrir a LLC agora, não dá para poder eu colocar no nome da LLC. Então, você vai comprar no seu nome, abrir a LLC e depois você vai fazer o deep claim, que faz, é isso, né? Para você poder transferir a casa. É muito simples, isso se faz na prefeitura, não se cobra nem $500 para um advogado também fazer isso. Aí você passa a casa para o nome da LLC e tudo bem. E casas de aluguel? Também não deixa na pessoa física. Se deixar na pessoa física, você não tem como abater todas as coisas. Por exemplo, eu tenho uma casa e agora eu comprei uma casa de aluguel, um prédiozinho de 6 casas. E aí eu gastei 500 mil nessa casa, com reforma no prédio todo. Você pode colocar os 500 mil ali na pessoa física? Não. Porque por mais despesa que eu coloque, existe um limite na pessoa física que não te deixa e nem permite você colocar todas as despesas. Só quando você for vender. E sempre quando você tem uma segunda casa, casa de aluguel, é muito importante você saber que quando você for vender, você também tem que guardar lá os 20% do capital gain. Então, assim, é uma série de coisas que englobam, mas o mais importante é fazer o correto, começar bem estruturado, para que você possa ser próspero e para que você possa ser uma pessoa muito bem-sucedida. Quanta informação, né? Outro assunto que a gente poderia ficar aqui horas conversando. Mas sabe, Priscila, estão me ouvindo? Estão me Sim, ouvindo? sim. Deixa eu ficar mais perto aqui. Uma das coisas que eu gosto de explicar, que muita gente não entende, é verdade. O IRS é nosso sócio, é real. Ninguém ama pagar imposto alto. Ninguém ama. Mas por que que eu tenho que pagar? É muito importante as pessoas entenderem o seguinte:
Eu pago imposto porque eu gero riqueza. Quando eu gero riqueza, essa riqueza, ela foi construída dentro de uma sociedade. Então, porque eu gerei riqueza, eu estou dentro da sociedade, eu tenho que pagar parte dessa riqueza para o governo, para que isso comece a voltar para a sociedade onde eu gerei essa riqueza. Esse é o princípio por trás do imposto. Mas o que é mais importante, eu queria até que você explorasse um pouco mais para a mentalidade mesmo, é o seguinte: por que que o banco quer olhar o imposto de renda? Nós vimos que ele quer saber o histórico financeiro com crédito, mas ele quer saber também uma coisa básica. Eu vou comprar uma casa, um carro, uma empresa junto com você. Ele vai financiar, ou seja, o dinheiro não vai vir todo da pessoa. A pessoa entra com 10%, 5%, às vezes 3,5%. E todo o resto é um banco que vai pagar para você utilizar, para entrar no nosso patrimônio. Então, é óbvio que essa empresa ou essa instituição que está comprando, ele quer saber o básico. Ei, você tem dinheiro para me pagar de volta? É aí que está a história. E aí que muitas pessoas não entendem. Ok, eu faço uma declaração alta para comprar aquela casa. No outro ano eu caio drasticamente a minha e Renda. a renda. O que que acontece? O risco que tem isso? Fraude. É uma fraude às instituições financeiras, né, Priscila? É É. isso que a gente tem que entender, que é isso que acontece, que não é um joguinho para comprar casa. Não é um joguinho, não. Eu estou trabalhando, eu produzo riqueza, eu posso comprar patrimônio. E é uma coisa interessante que quando você compra, vamos supor um exemplo, comprei uma casa, então essa casa ela vai ter um equity. Daí eu vou pegar esse dinheiro, ao invés de você gastar esse dinheiro ou mandar para o Brasil, onde muitas vezes as pessoas fazem, apareceu um condomínio lá no Brasil, vou mandar para o Brasil. Não, pega esse dinheiro, vai investir em outra casa. Porque por incrível que pareça, é devendo que você constrói patrimônio, né? Às vezes eu tenho cliente que ele chega, eu não dou conta de prestação, eu vou pagar essa casa toda. E eu paro e fico pensando, pegar o dinheiro que você tem, livre de juros, livre de tudo, seus 300 mil, vai quitar essa casa, e o que que você tem de patrimônio? Uma casa quitada. Mas eu não tenho dívida. Eu falei, e você vai se conformar só com essa casa? Só com isso? Se acontecer qualquer coisa, entendeu? Então, assim, é muito importante você multiplicar o seu dinheiro. Multiplicar seu dinheiro. E uma das maneiras de você multiplicar é fazendo realmente uma estratégia para que você possa crescer, né? E porque eu sei um bom crédito, um bom imposto de renda, você precisa ter ousadia. Ousadia para meter a cara se você vai para um segundo negócio. Porque, na realidade, a ousadia ela te faz entender que você pode perder ou ganhar dinheiro. Então, você não pode ter medo. Porque dinheiro vai, dinheiro vem. Eu já passei por várias situações nesse sentido. Mas, se você tiver um coração empreendedor, uma mente visionária, você realmente vai conseguir. Tá conseguindo ouvir? Pronto, agora sim. Mas é o que eu tô dizendo, você tem que ser visionário, né? Para que realmente você possa prosperar. E segredo, boca fechada. Esse é um segredo que eu levo comigo. Quer fazer as coisas, gente? Você tem que estar perto de pessoas melhores do que você e pessoas que vão te dar direções para o seu crescimento. Nunca peça conselho a uma pessoa que não tem nada, porque ela não vai poder te dar nada que venha te ajudar a realizar o seu sonho. Exatamente, perfeito. Obrigada. Uma pergunta? Priscila, boa noite. Boa noite. Uma pergunta.
Tá falhando. Acho que o seu frisou. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, uma pergunta. A pessoa que sempre faz os impostos, porém está declarando abaixo, mas já tem um imposto. Eu não ouço a pergunta. Como? Tem que ir lá mais perto. Então, a pergunta é o seguinte: boa noite, eu sou Stephanie, uma das agentes aqui, bem? A pessoa que faz o imposto sempre, já tem os impostos para todos os anos, porém o imposto está bem abaixo e a pessoa quer comprar uma casa agora. Qual a possibilidade de fazer uma alteração nesse imposto para fazer para reportar a renda realmente de acordo com o que tem entrado? A pessoa quer fazer a correção, quer realmente reportar o que ganha. Qual a possibilidade de mudar um imposto que já foi feito? Ela pode fazer uma emenda, não tem problema. Só que eu sempre digo o seguinte: a emenda, se você cair em algum tipo de auditoria do IRS, aí já não é questão da casa, tá? Se você cair em auditoria, geralmente eles puxam 3 últimos anos. Então, você pode fazer emenda? Pode, mas você tem que ter muita cautela de que forma você está fazendo essa emenda. Porque e você precisa de mais 100 mil. Eu não posso fazer uma coisa tão alta, porque senão você vai chamar muita atenção. Como você deixou de declarar 100 mil dólares ou 80 mil dólares, correto? Então, quais são os critérios que eu uso? Geralmente eu falo, se for metade do ano, eu oriento o cliente o seguinte: você vai comprar a casa de fato este ano? Vou comprar esse ano. Então, você pode fazer emenda e você pode também fazer depósitos na conta. Ah, mas eu não tenho como colocar esse dinheiro todo. Existem os gifts, né? 18 mil dólares, 32 mil dólares você coloca ali de alguém que te deu, então é justificável. Agora, você pegar uma quantidade grande para poder depositar de vez, também não pode. Você tem que ir depositando aos poucos, a não ser que você tenha uma empresa e outra conversa. Mas que pode ser feita a emenda? Pode, mas tem que saber a origem do dinheiro, para que não tenha problema no governo. Obrigada. Nada. Uma pergunta de vocês aqui? Eu não pergunto. Não, São Paulo. Oi, Priscila. Tudo bem? Tudo. Imagina se eu me... Olha para mim. Você está virada de lado. Sou agente da Lia e eu não resisti a não falar um oi para você. Claro, tantos anos, né? Eu te conheço desde o ano 2000 e sei a profissional maravilhosa que você é. Obrigada, querida. Obrigada. Fico feliz em ver você trabalhando com ela, viu? Depois eu vou Beijo. Tchau. Também aqui tem reencontros. Outra coisa que eu queria, um feedback seu, Priscila, sobre a questão de imposto de renda, é o seguinte: como e quando começar a trabalhar esse crescimento? Ok, eu decidi que eu vou comprar uma casa. Eu tenho trabalhando meu crédito, agora eu quero começar a construir esse histórico, entendendo que a média de casas da nossa região aqui é uma média alta, entre ali 500 e 600 é o mínimo que para comprar uma single family, né? Então vamos dizer assim, eu tenho entendimento de que para eu poder comprar uma casa para mim, eu vou ter que comprar uma casa mais ou menos de 500, 600 mil. Eu quero me organizar. Você tem noção de quanto que eu deveria começar a programar esse meu imposto, para eu pagar esse imposto? E se eu quiser crescendo, digamos que eu vou fazer isso em 2 anos, como que eu deveria me organizar? Ou 3 anos, como que eu devo me organizar para pagar, para depois, no final, eu poder comprar essa casa? Um valor de 500, Você pode preparar o imposto de renda gradativamente. Se você está pensando em 3 anos, você vai depositando e vai declarando e vai aumentando ele gradativo. Não precisa você pegar os 2 últimos anos e colocar um valor muito alto. Interessante que quando você faz o seu imposto de renda, você tem
o que é chamado de estimator, que você pode pagar de 3 em 3 meses o seu imposto de renda. Se você é self-employed, então você paga de 3 em 3 meses. Quando chegar em 2027, que você for fazer imposto de 2026, você já adiantou essas parcelas ao governo. Caso você tenha pago a mais, o governo te devolve. Caso você mude de ideia, também você vai ter o seu dinheiro de volta. É uma saída também em você fazer dessa forma. Ou se você, de repente, está na dúvida, você tem 2 impostos em torno de 80 mil e você tem cash em casa, e só no último ano que você decidiu, de fato, fazer um bom imposto para comprar a casa, aí eu te aconselharia ir depositando aos poucos para que realmente possa fazer o imposto de acordo com aquilo que você precisa. Geralmente, quando eu faço imposto e a pessoa quer comprar casa, eu mando um draft para o broker ou a pessoa que está pedindo, para ela analisar, para ver se realmente está compatível com aquilo que ela precisa. Porque vamos supor, faltou $5.000 para eu poder conseguir ser aprovada. Então, se eu já fechei o imposto, eu acabo prejudicando de uma certa forma a pessoa. Então, eu mando o draft e eu vejo até onde eu posso mexer em tudo para também não ser tão ruim com a pessoa, vamos assim dizer, né? Mas para poder, de alguma forma, eu poder ajudá-la, sabe? O que a gente não pode é fazer valores exorbitantes. Mas existe uma série de maneiras de você poder declarar, né? Agora, uma coisa que eu já vi também é, por exemplo, você tem o seu imposto, mas você não tem... o dinheiro está em casa. E você tem um imposto... Bom, a partir do momento que você aumenta... Tá ouvindo? Coisa errada aqui. Igual o meu saiu também, que ele se desconectou. Tá ouvindo? Gustavo, eu acho que você tem que colocar as pessoas no mudo. Eu acho que isso está acontecendo. Tem algumas pessoas Sim, eu acabei de mutar aqui. Pode falar agora. Desculpa, viu, Priscila? Não, sem problema. Uma coisa que eu já vi, que eu acho que talvez seja válido para vocês que vendem em casa, eu não sei se realmente isso funciona em Massachusetts, mas, por exemplo, eu fui comprar uma casa aqui na Flórida e aí eu não queria aumentar o meu imposto, porque já estava muito alto e eu já estava pagando muito dinheiro para o governo. Então, eu preferi dar uma entrada bem maior, ok? Porque daí eu estou pagando um bem meu, que aí esse dinheiro, uma hora vai voltar para mim se eu vender a casa. E para o IRS, quando você faz um imposto muito alto e você paga coisa de 30 mil de imposto de renda, 40 mil de imposto de renda, você nunca vai ver a cor desse dinheiro, porque você está pagando imposto federal e estadual. Mas quando você tem uma boa entrada, ao invés de dar 3%, 5% ou 20%, você está dando uma boa entrada, diminui a prestação do banco, diminui uma série de coisas, e você sai de pagar para o IRS tanto dinheiro. Eu não sei se isso funciona em Massachusetts. Sim, funciona. E é muito interessante porque muitas pessoas, às vezes, têm esse dinheiro em cash. Sim. Elas podem pagar a entrada, só que elas não entendem, mas eu não quero dar. Tem 2 possibilidades. Uma, você quer comprar 2 casas, aí ok. Mas se você não tem plano de comprar outra casa logo imediatamente, você pode dar uma entrada maior, sim. E aí você, ao invés de pagar o imposto, você dá aquela entrada maior. Benefícios disso, você acaba tendo uma prestação menor, né? O risco é menor. Como o risco é menor, às vezes o teu juros é menor, então a longo prazo beneficia. E a questão do PMI, que muita gente consegue eliminar, né? Então tem várias vantagens aí, sim, de você... Tudo é estrutura de estratégia, né? Mas tudo é estratégia. Mas o que é mais importante que nós estamos aprendendo aqui hoje? Crédito e imposto são base de crescimento financeiro. É triste, às vezes, você tem que pagar muito valor de imposto de renda.
É verdade, mas é o que eu devo, porque eu gerei riqueza. Então, ok. Agora, o que eu queria que você falasse aqui também às vezes, tem gente que quer porque quer comprar uma casa e aumenta muito o imposto sem poder pagar. Isso é um Sim, problema, porque você vai ter que depois pagar a sua mensalidade da sua casa e pagar o imposto que você teve que fazer, né? Então eu queria que você desse aí uma luz para a gente, para todo mundo que tá aí. E às vezes ela cai na mão de uma pessoa que só está pensando em vender para ela, porque não está pensando nela mesmo. Então, cuidado, cuidado com isso. Você precisa caminhar conforme o que você pode. Fala um pouquinho sobre isso. eu tive uma pessoa que foi no meu escritório bem desesperada, porque ela queria comprar uma casa, e aí a pessoa que fez o imposto dela fez os dois impostos bem alto. E ela ficou com uma dívida no governo de mais de 50 mil. E ela não tinha condições financeiras. E aí ela queria que eu fizesse uma emenda no imposto. Eu falei, como que eu vou fazer uma emenda dizendo para o governo que você não ganhou esse dinheiro e principalmente pegar coisa errada de outra pessoa, porque eu não tenho, nós temos 21 anos de empresa, a gente tem escritório aqui na Flórida, em Massachusetts e tudo, mas eu não tenho histórico na minha empresa de auditoria de IRS. Em 21 anos, eu devo ter tido 2 clientes com problema no IRS. Eu não tenho esses históricos. Então, a partir do momento que você começa a fazer coisas que o IRS começa a olhar o nome da sua empresa, eu já fico queimada ali. E aí eu falei para ele, olha, não tem como você fazer isso. E eu fiquei muito triste, porque assim, a pessoa não tinha condições, eu não tive como ajudá-la. Porque como você vai pegar um imposto no valor de quase 100 e poucos 50 para tirar uma dívida do governo, por que você está fazendo isso? A não ser que haja, vamos supor, ok, eu fiz o meu imposto com o meu marido, e aí agora, no meio da compra da casa, você foi tudo, fez o imposto alto, na hora o banco deu o deny. E aí agora você ficou com a dívida. Por isso que eu trabalho da seguinte forma, vai com o imposto como draft até a última linha. Na última hora, se ele disser não, vamos pensar numa segunda opinião. O que nós vamos fazer? Porque senão você acaba trazendo um problema para a pessoa desnecessário. Ou quando há problema também do casal se separar e eles terem dívida no IRS. Então, o que tem que fazer? Porque tem casa, tem isso, tem aquilo outro. Então, você tem que passar a fazer imposto casado, fazendo separado, para poder a dívida dele não cair em cima de você. Porque senão, na hora da venda da casa, o capital gain vai ter que pagar os dois. Eu tive recentemente, fiz semana passada, um imposto dessa forma. Ele era casado e fazia casado fazendo juntos. Ele social, ela tinha number. E ele tinha casa, companhia e tinha casa. O que ele fez? Ela só ficava em casa tomando conta das crianças. Ele separou dela, mas aquela LLC tinha o nome dela. Porque quando você tem LLC com duas pessoas, você paga menos imposto. Você paga de 0 a 20%. Quando você faz uma LLC com nome só com single member, você paga na pessoa física, no Schedule C, de 15% a 39% de imposto. E aí, ele fez a LLC e colocou o nome dela. Só que ele mandou colocar 50-50. A gente só obedece. E agora, eles se separaram e eu fechei o imposto dele antes de ontem e estava lá a dívida. Depois da separação, ela tendo que assumir mais de $20 mil em dívida por causa do capital gain da casa. Ele disse, não, separamos, é ref na ref. Então, tem que ter muito cuidado, você tem que orientar em tudo para que o casal esteja seguro e haja clareza na hora de se fazer. Mas emenda pode se fazer, tem como a gente arrumar tudo para que o cliente não tenha esse peso depois de dívida nas costas. Priscila, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Vou fazer uma pergunta que a minha cliente está aí, mas ela está com vergonha de perguntar e está aqui pedindo para eu fazer essa pergunta. Eu sei que talvez pode ser um assunto de loan officer, mas talvez você possa clarear um pouquinho. Para uma casa de 600 mil, a cliente quer comprar uma casa de 600 mil, qual é o valor mínimo, em média, que ela precisa declarar? Geralmente, o que eu vejo eles pedirem em torno de 200 mil. 200 mil para uma casa de 200 600 mil líquido. Tá, Líquido. perfeito. Obrigada. Obrigada a você. É interessante isso, porque assim, tudo vai depender da análise da carta, né? Então, assim, você não pode falar uma coisa mais geral, mas assim, ninguém hoje, gente, vamos falar a realidade, ninguém que declara menos de 120 mil líquido hoje consegue uma aprovação boa para aqui a nossa região de Massachusetts, porque os imóveis estão aí numa média de 500, 600 mil. Então, essa é uma realidade. O que significa isso? 10 mil por mês. Você aí trabalha e fala, eu sou uma pessoa que consigo ter uma lucratividade mensal de 10 mil dólares por mês. Porque um mortgage de uma casa, na média de 600 mil, hoje está de 4 a 5 mil, se incluir os impostos, os insurance. Então, vamos pensar, claro, preto no branco. Aí, se o meu mortgage vai ser numa média de 4.500 dólares por mês, significa que se eu não ganhar 10 mil dólares por mês para viver, pagar meu mortgage, e aí eu vou ter risco, eu vou representar um risco para o banco, de que talvez eu não consiga pagar aquele imóvel. E o banco não quer entrar nesse risco. Então, é isso que a gente tem que entender do imposto de renda. E outra coisa que eu acho que muita gente não entende. Ok, eu fiz um imposto alto, comprei a minha casa, baixei o meu imposto, agora a minha casa tem um equity de 600 mil dólares. Agora eu tenho um potencial de usar aquele equity para comprar outra casa. Mas o meu imposto é pequenininho. Eu tenho um equity de 600 mil. Mas sabe o que vai acontecer? O banco vai dizer, não. Você tem esse equity. É muito importante a gente clarear essa ideia nas pessoas, que se você faz isso, você deixa de acessar o equity da sua casa, quando você baixa muito seu imposto depois que você comprou. Porque nesse caso, uma coisa que eu até anotei aqui, que é tanta informação, né? Primeira coisa, antes de você comprar, né, que eu sempre penso, você tem que analisar tudo, analisar o valor do mortgage, né? Ver de fato aonde você vai comprar, porque você depende dessa carta do banco para tudo isso, né? E não mexa demais no dinheiro quando você estiver perto de comprar essa casa. Porque uma coisa que acontece que você parece que tem que deixar 3 meses, né? Um valor no banco para que ele possa ver que você tem condições de pagar essas prestações. Então, assim, às vezes a pessoa, na hora de comprar a casa, ela inventa de comprar outras coisas. Então, tudo isso afeta, né? Até mesmo na hora da compra, né? E aí você tem que estar com o imposto todo certinho para que realmente você tem que ter a sobra. Tendo um imposto que tenha o valor líquido para que ele confie que você vai pagar a prestação, você consegue na hora. Então é essa a importância de você entender que o teu imposto representa é o teu poder de compra, é o teu poder de riqueza. O seu imposto é um espelho do teu poder de riqueza, do teu poder de construção de riqueza. E quanto mais você tem, demonstra para as instituições financeiras que você é uma pessoa produtiva, mais as instituições te querem, te desejam, vamos ser partner. Nós nos tornamos partners dessas instituições. E é isso que a gente precisa entender. Por que a gente precisa declarar um imposto de renda
que atrai as instituições, porque essas instituições estão com muito dinheiro querendo investir. E você, quando compra um imóvel, quando compra um business, você está sendo parceiro dessas instituições. Né? Quantas vezes a gente não tem clareza sobre isso, né? Então, é construir um histórico de crédito e um histórico correto, porque muitas pessoas na nossa comunidade são trabalhadores, são empreendedores e tem sim, constrói o homem e a mulher junto, muito mais do que 10 mil por mês. Então, você aí que está produzindo esse valor, sabe por que você quer mostrar para o governo que você produz riqueza? Porque assim você atrai essas instituições e fala: oh, esse cara produz, essa pessoa produz. Esse é o tipo de pessoa que eu quero emprestar. Que quando você compra uma casa, o banco comprou uma casa também. E ele ganha os juros em cima de você. Você vai ganhar a valorização, mas o banco está ganhando os juros em cima da sua riqueza. É um complexo de ações que conjuntamente funciona muito bem. Né? Então, assim, hoje a gente tocou em vários assuntos importantes. Eu sei que falar de crédito não é simples, falar de imposto não é simples. Cada um cada pessoa, cada caso é um caso. E é por isso que nós estamos colocando aqui à disposição a Priscila também, que vai poder conversar com vocês e estruturar de forma correta um plano e uma estratégia para que você cresça de forma correta. Porque não adianta também você querer dar um passo maior do que sua perna para poder dizer: ah, eu comprei. Mas e aí? Você, de fato, caminhou num lugar de construção de riqueza? Isso é importante. Outra coisa, você aí vai poder construir uma estratégia de, ok, agora eu comprei minha primeira casa, agora eu já aprendi o processo, eu tenho como, daqui a 6 meses, 1 ano, comprar mais uma casa, porque é assim que se constrói patrimônio. Ok, junto com a Priscila, ela vai estruturar uma forma de essa próxima casa, né, ser algo que vai também te ajudar a bater, se você comprar corretamente, como investimento, no seu imposto de renda. E assim começa um ciclo que quando você entra e você aprende, eu digo uma coisa, Priscila, eu ainda não sei investir em vaca, mas eu quero. Por quê? Por que a gente é bom investir em vaca? Uma vaca dá outra vaca. Não é? Você como uma vaca boa, produtora, ela vai dar várias vaquinhas. Gente, e vão multiplicando. Por isso que é bom. Mas sabia que casa é igual vaca? Uma casa da outra casa, gente. Quando você abre a mente para entender que a sua primeira casa, ela vai ser a mãe da sua segunda casa, que depois vai dar para outra casa, e assim é esse processo. Mas nada vai acontecer sem você, primeiro, cuidar do seu crédito, segundo, fazer o imposto de renda como tem que ser. Não é? Desde que eu cheguei nessa terra, que eu faço imposto de renda. E uma coisa, a gente nunca pode esquecer da nossa história. Porque, às vezes, as pessoas elas começam a obter bens e elas esquecem de onde elas saíram, né? E quando eu olho para a minha história, eu olho com orgulho, porque eu cheguei aqui nessa terra com $20 no bolso. E construir o patrimônio que eu tenho hoje, os bens que eu tenho hoje, só dependia de uma palavra de fé, de acreditar e realmente de ousadia, sabe? E eu acho que quando você tem isso, tenho certeza, e acredita que realmente Deus ele está com você, abrindo o caminho, abrindo as portas. Eu tampei os meus ouvidos para aqueles que diziam: tá pensando o quê? Né? Tá chegando aqui mal, quer dizer, mal não, nem inglês eu falava, entendeu? Então, quando eu olho hoje a empresa que eu tenho, o patrimônio que eu construí, que ainda estou construindo, né? Isso para mim, primeiramente, agradeço a Deus
e segundo, a essa vontade de realmente de prosperar, de crescer. Eu já ensinei até para um dia desse um rapaz me ligou querendo me vender a empresa dele. E eu falei assim: você tem empresa de quê? Aí ele: você não lembra de mim? Eu falei: desculpa, não lembro de você. E ele disse: eu tenho uma empresa de income tax. E se você não lembra, foi no seu escritório que eu fui e você que me ensinou o serviço. Então, assim, Uau! eu não tenho problema em ajudar as pessoas, sabe? Porque a minha alegria é ver o meu próximo também prosperar. Se a gente não passa por cima das pessoas, você pode ver todos prosperando, todos alcançando o objetivo. Porque, afinal de contas, chegamos nessa nação com o mesmo objetivo, de ser alguém, de crescer, de lutar e realmente fazer a diferença nessa comunidade. Alguém que está, das pessoas que estão assistindo online, né, alguém dos nossos clientes que estão começando agora, tem alguma pergunta para aproveitar esse momento com a Priscila? Então, está aberto aqui para as perguntas. Se tem alguém, levanta a mão aí. Pode falar. Eu tenho um adendum para o que a Priscila falou, que vocês falaram, tá? Eu acho que algum dia a gente vai fazer essas reuniões aqui, mensagem, a gente vai poder falar dessas histórias. E como você mesma, Priscila, falou, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. E eu sou Yeah. prova que eu já passei pelo inferno e tô de volta, sabe? Que é difícil, mas é possível. Então eu escrevi... Tá de volta no céu, né? Estou de volta no Tá céu. no inferno e Não, tá de aprendi a volta. lição, né? Mas aqui, uma coisa que eu aprendi nesse trajeto foi que a gente tem que procurar soluções para o problema e não problemas para soluções. E é o que eu mais vejo, entendeu? Então, eu já fui uma pessoa de mente muito pequena. Então, se você não pensa fora da caixa, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E eu me recuso. Então, como foi falado no começo, fica ao redor de pessoas que são melhores do que você. Você vai escutando, você fica, caraca, eu posso melhorar isso na minha vida. Então, acaba acontecendo. Então, é uma coisa que é mais do que necessário. A Yeah. outra coisa que eu notei aqui, porque tem muitos clientes que não ganham tanto dinheiro, que nem todo mundo está ganhando $100.000 no ano. Não tem que comprar uma single family de 100 mil. Você compra um apartamento. Todo mundo precisa morar em algum lugar. Então, a gente não... Você não vai comprar uma casa de 500 mil. Começa com um apartamento. Está ganhando 50, 60 mil. Tem possibilidade para todo mundo. Talvez não seja na cidade que você queria inicialmente, mas tem um lugar para todo mundo. Se você não compra, você vai ficar pagando aluguel. Então, você está pagando. Eu sou dona de imóveis de aluguel. Está pagando meu mortgage todos os meses. Então, você pagou para você ou para outra pessoa. A parte do crédito, que é o último addendum. O imposto é você mostrando que você tem como pagar suas dívidas. O crédito, se você me pede dinheiro emprestado, eu falo, ok, como é que você vai me pagar? Aí o crédito, você tem um nome limpo na rua, ok? Mas você está ganhando aquele dinheiro que você está pegando emprestado, é o imposto. Prova que você sim ganha o dinheiro que tem como me pagar. Então foram essas coisas que eu queria adicionar em tudo que foi falado aqui. Obrigada, Lindsay. Mais alguém aí gostaria de fazer uma pergunta aqui ou aí, tanto, né, sobre a questão do crédito ou sobre a questão dos taxes? Aqui é a hora e também depois todo mundo vai ter a oportunidade de falar também dos profissionais, é claro. Quero só dar um oi para a Priscila, pode? Claro. Oi. Oi, Priscila. Siga aqui. Ei, minha querida, tudo bom? Ela que tem muitos anos que conhece, eu acho que a mais antiga sou eu, desde 93 que eu conheço a Priscila. É verdade. E essa pessoa íntegra e fazendo Obrigada. toda a diferença. E fiquei feliz também de ver o pessoal da Up Financial, porque já são muitos anos que eu trabalho com eles. Então, eu acho que vocês estão com as melhores pessoas aqui. Beijo, Priscila. Obrigada. Beijo para você também, querida. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Dúvidas? Então, a gente vai deixar aqui o contato né, da Ana, do Paulo, da Priscila, para quem participou aqui. Se você quiser marcar uma reunião pessoal também aqui no nosso escritório,
Essa é a primeira de muitas lives. A gente sabe que hoje está cheio de informação em todo lugar, mas nós aqui da Believe temos compromisso com, primeiro, a verdade, segundo, com integridade. A gente não quer realmente sair iludindo ninguém. O que a gente quer é te inspirar, te capacitar e te ajudar a fazer a decisão certa para um investimento seguro e um crescimento sustentável. Tá bom? E obrigada, Priscila, mais uma Obrigada a vez. você, querida, e a toda a sua equipe. Muito obrigada. Obrigada a todos, né, que participaram online. Fique aí, vai ter muito mais coisa. Vai ter coisa sobre White Numbers, vai fazer várias lives. É só a primeira, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu vou E até colocar mais. aqui para você só o nome Capital Tech Solutions e o telefone, mas eu vou passar para a moça que mandou tudo para mim, o telefone do escritório, o WhatsApp e o endereço certinho, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos estar à disposição para servi-los. Muito obrigada. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Boa noite. E quem Boa está aqui vai noite. continuar comendo, batendo papo. Quem não veio, vem na próxima. Tá bom. Beijo para vocês. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Ô, Lia, Oi. nós tivemos uma pergunta da Sheila, talvez, eu não sei se o pessoal ainda está aí, mas caso alguém saiba responder, ela perguntou que para quem tem câncer consegue comprar a primeira casa? Aí eu não sei se ela quer saber se existe algum tipo de facilidade, né? Algum tipo de benefício, né? Sim. Bem, eu acredito que essa é uma pergunta muito específica para quem tem loan officer, que vai saber se tem algum tipo de benefício, mas o que eu posso adiantar, entendendo, né, sobre financiamento, é que independentemente ela vai ter que apresentar um crédito e ela vai ter que apresentar um imposto de renda. Agora, se ela vai ter algum benefício na hora da compra, porque, claro, ela tem, né, uma doença, e essa doença vai impedi-la, talvez, de apresentar um imposto maior, aí vai ter que depender de cada caso, análise do financiamento. Mas para que o loan officer trabalhe com ela, ainda assim ela vai ter que apresentar e trazer o seu crédito para a mesa e o seu imposto de renda. E a partir dali, o loan officer analisa as possibilidades, se tem algum tipo de loan específico para beneficiar essas pessoas. O que eu imagino que possa ter algum tipo de ajuda para diminuir a entrada. Algum programa que pode diminuir a entrada, né? Porque a pessoa está ali precisando gastar com essas coisas. Mas, de qualquer forma, tá? É a Sheila, né? Sheila, isso, foi a Sheila que Sheila, perguntou. de qualquer forma, Sheila, não vai tirar a necessidade de mostrar o crédito e o income tax, né? Então, isso daí vai ter que ser trabalhado de qualquer forma. Mas, Sheila, eu quero orar pela sua vida, Sheila, que Deus te abençoe, que Deus traga cura, porque essa, sim, é a maior das nossas riquezas, é a saúde. Deus te abençoe para que você consiga sair dessa, trabalhar bastante, um dia a gente celebrar a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom? Foi essa pergunta que a gente teve aqui até o momento. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta que queira fazer, pode mandar no chat ou então desmutar aí e falar pelo microfone mesmo. Ou quiser fazer um comentário, se gostou dessa reunião, desse meeting, desse First Time Home Buyer aqui, tem alguma sugestão, que nós já estamos planejando o nosso próximo, né, que vai ser uma vez por mês, nós vamos estar de Open House do Office, com os nossos agentes aqui, né, e também com profissionais que vocês acham que é importante. Acredito que o próximo vai ter aí um loan officer para tirar esse tipo de dúvida também, que existe muito. Perfeito. Excelente. Muitas pessoas aqui agradecendo mesmo, gostaram bastante dos comentários, do que foi passado por todas que participaram, a Ana, a Priscila, e então, assim, foi excelente mesmo. Muito obrigado a todo mundo que participou e pôde participar da nossa live hoje. Muito obrigada. Até a próxima. Então, Tchau. tchauzinho, gente. Só aproveitem aí. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Pizza. Tchau, Gustavo.